A Conab divulgou na manhã desta quarta-feira, 21 de setembro, o terceiro levantamento da safra brasileira de café temporada 2016. Esse levantamento é apresentado já ao fim da safra, quando mais de 90% da produção nacional foi colhida. Em relação à produção total, não há alterações significativas nos números que foram apresentados. Entretanto, na hora que se apresentam as variedades, o que se mostra é uma certa elevação para o arábica e redução para o conilon. Vamos acompanhar agora, então, em como estão estes números para a previsão da produção brasileira de café, temporada 2016, com os números apresentados na manhã desta quarta e na comparação com o do relatório apresentado anteriormente no mês de maio. Vamos aos números, então. Você de casa acompanhe conosco que na segunda estimativa da safra apresentada no mês de maio, a Conab estimava a safra brasileira de café em 49.660.000 sacas de 60 quilos. Já na terceira estimativa, apresentada hoje, em setembro, a companhia reduziu levemente em 0,04% essa previsão, baixando para 49.640.000 sacas. A grande diferença a gente vê nas colunas onde mostram a safra de café arábica e principalmente a safra de conilon. A de arábica sofreu elevação de 2,5% na expectativa de produção, saindo de 40.260.000 sacas para 41.290.000. E a safra de conilon teve um decréscimo, uma queda de 11% nessa estimativa, que antes era de 9.390.000 sacas e agora caiu para 8.350.000. Portanto, a Conab confirmando toda essa quebra de safra do café conilon que teve aqui no país. Na comparação com a safra passada, a atual ela fica 15% superior. Isso se deve principalmente à bienalidade que atua sobre a produção e faz com que ela fique mais cheia. Vamos aos números então, você vai acompanhar agora o que acontece com 2015 e a estimativa para 2016. Observe que a produção total de 2015 ficou em 43.230.000 sacas, enquanto que a estimativa para 2016 a 49.640.000 sacas, uma variação positiva, um crescimento de 14,8%. Quando falamos só do café arábica, a segunda coluna, a coluna do meio, para você que está acompanhando os dados na tela, 32.004.000 sacas foram produzidas de café arábica em 2015. A estimativa para o ano atual é de 41.290.000 sacas, variação positiva de 28,8%. Agora, quando o assunto é o café conilon, nós lembramos da quebra e olha só, 2015 teve uma produção de 11.180.000 sacas de café conilon, já vinha reduzido em relação ao ano anterior. Só que 2016 a situação ainda piora mais um pouco, porque ela vem para 8.350.000 sacas, com queda na produção entre um ano e outro de 25,3%. Nós acompanhamos aqui todas as projeções da Conab para a safra brasileira do grão e você de casa vai ver conosco agora qual é a projeção apresentada para cada um dos estados produtores. Acompanhe conosco projeções para Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia, Rio de Janeiro, Goiás e também Mato Grosso. E a gente começa trazendo, é claro, o principal estado produtor, Minas Gerais, que nesta safra 2016 de café tem um aumento bem significativo esperado em relação à produção. Vamos acompanhar na tela, então. Veja que a safra de café no estado de Minas Gerais deve ser de 28.900.000 sacas de 60 quilos, um acréscimo de 29% frente à safra de 2015. O aumento de área em produção, aumento de produtividade e regularidade climática nas duas principais regiões produtoras, Sul e Cerrado Mineiro, foram os fatores que influenciaram positivamente para essa safra de café ser positiva, sim, em Minas Gerais. Apenas as regiões da Zona da Mata e o Norte Mineiro tiveram uma bienalidade negativa em algumas regiões e também enfrentaram escassez de chuva. Essa região, portanto, de Minas teve essa questão negativa, mas que não afetou de maneira suficiente para reduzir o volume esperado para a produção em Minas Gerais. Vamos agora para o estado do Espírito Santo, segundo o maior produtor de café aqui do Brasil e o primeiro da variedade conilon. Por lá, como a gente bem sabe, houve mais uma quebra de safra por conta da estiagem. Vamos à expectativa da Conab para o estado capixaba.
ela é de 9.140.000 sacas de 60 quilos, indicando uma queda de 14,5% em relação à safra passada. As lavouras de Conilon foram as mais afetadas pelos problemas climáticos, como seca, alta temperatura, má distribuição de chuvas e insolação. Já as lavouras de Arábica se recuperaram da baixa produção dos últimos 2 anos por razão da adequada florada nesta atual safra. Por aqui vamos falar de outros 2 estados importantes na produção brasileira, como o estado da Bahia, que é o tradicional produtor de café Conilon, que teve uma redução de 10%, e também São Paulo. São Paulo teve uma ampliação muito forte, que chega a ultrapassar a marca de 45%. É o que nós vamos conferir agora, começando pelo estado da Bahia. Nós temos aqui a estimativa de produção de café em 2.009.000 sacas de café, 90.000 sacas de café, 2.090.000 sacas de café, um recuo de 10,7% frente à safra 2015. Os motivos para que isso tenha ocorrido são as altas temperaturas de novembro, que provocaram abortamento de flores e má formação dos grãos no Cerrado Baiano. A região do Atlântico também sofreu prejuízos com a forte estiagem e ataque de pragas. Falando de São Paulo, outro tradicional produtor, tem uma ampliação muito forte na sua produção, chegando até 5.890.000 sacas de café. É o que nós vamos conferir agora. Foi forte o aumento para o estado de São Paulo. Observe que, como eu disse, 5.890.000 sacas de café, com uma produção alterada, aumentada em 45,2% frente ao ano de 2015. A área produtividade e produção superior à safra passada devido à bienalidade positiva, clima favorável, entrada de pés novos em produção, aumento nos tratos culturais e retorno vigoroso das plantas manejadas na safra passada. Aí, com o clima ajudando, o resultado foi excelente, 45,2% de aumento sobre a safra de café produzida no estado de São Paulo. Vamos viajar agora até o estado de Rondônia, onde por lá também houve quebra de safra nessa temporada por conta do clima mais seco. Veja, com a estimativa da Conab para o estado de Rondônia, ela é de 1.620.000 sacas de café, representando uma queda de 5,6% em relação ao que Rondônia produziu na temporada 2015. Por lá, portanto, houve falta de chuvas na época da florada, calor intenso na época da formação dos grãos, que acabou prejudicando bastante, portanto, a produção do estado no que diz respeito ao grão de café. Vamos agora para o estado do Paraná, o mais próximo, o maior produtor de grãos, depois de todos esses que falamos. Estamos falando aqui na sequência, na ordem de maiores produtores para os menores. O estado da vez, portanto, é o Paraná. Vamos acompanhar como estão as expectativas da Conab para o estado paranaense. Vamos ver se a gente tem na tela aqui as informações, já temos a previsão, mas eu já vou antecipando aqui a questão do Paraná para você. Houve geadas no ano de 2013, o que fez com que houvesse uma bienalidade invertida no estado paranaense, ou seja, o estado, a cada 2 anos, a região produtora de café tem uma safra melhor do que a anterior e, com isso, há, portanto, essa bienalidade diferenciada. Em geral, no Brasil, esse foi um ano de bienalidade positiva, o que indica uma safra maior. No estado do Paraná, portanto, houve uma inversão, foi de bienalidade negativa, fazendo, portanto, com que a sua produção não fosse tão positiva assim. A produção deles é estimada em 1.100.000 sacas de 60 quilos. Bom, por aqui o Agricultura BR agora destaca o estado do Rio de Janeiro. É um tradicional produtor, mas tem uma produção um pouco mais limitada. E teve aumento também, os motivos são os mesmos. Chegou a 350.800 sacas, um número 13,3% superior àquilo que tinha produzido um ano antes, na safra anterior. Um dos fatores que mais impactaram sobre o estado do Rio de Janeiro em relação à sua produção é a bienalidade positiva, trouxe números interessantes em relação à produção, principalmente porque o clima no sudeste do país acabou ajudando bastante essa produção de café, em especial também no Rio de Janeiro.
Vamos acompanhar o mapa do Rio de Janeiro agora, que mostra então essa expectativa de produção. Você de casa acompanhe tudo isso conosco, que o Rio de Janeiro deve retirar dos campos 350.800 sacas de 60 quilos do grão, apresentando um incremento de 13,3% frente à safra de 2015. Por lá, como você já viu com o Fabiano, o clima foi favorável e a bienalidade para o estado foi positiva. Vamos acompanhar agora mais um estado produtor, estado de Goiás. Isso mesmo, Goiás também produz café, não em uma quantidade significativa, muito elevada, mas tem sim a sua produção. Veja conosco na sua tela que a produção goiana deve alcançar 226.800 sacas de 60 quilos, leve aumento de 0,3% em relação ao que produziu no ano passado. Por lá houve a seguinte situação, uma redução da área de produção, mas as condições climáticas foram favoráveis para um certo aumento de produtividade, o que resultou, portanto, nessa safra levemente superior ao do ano passado. E no estado do Mato Grosso também tem se cultivado café. Por lá, a produção chega a 123.600 sacas. É uma produção tímida ainda, mas que apresenta aumento em relação à safra passada. Vamos aos números então do Mato Grosso. Está produzindo café por lá, chegando a 123.600 sacas, uma queda de 3,4% frente ao ano passado. Apesar do aumento expressivo de produtividade, a queda na área de produção reflete em uma produção inferior à da safra passada. Por enquanto está dando certo a produção de café no estado do Mato Grosso, ainda assim teve uma redução por conta dessas áreas que foram destinadas a outras culturas.